Meu nome é Flaviana Ramos, do Libé Atelier, e o assunto de hoje dessa live é os tipos de linha, os tipos de fio de malha, certo? Aí tem muitas dúvidas, todos os dias eu recebo dúvidas, qual o melhor fio, qual a melhor linha, que tipo usar, qual marca escolher, qual agulha usar, certo? E o fio de malha, atualmente, ele é o queridinho do crochê, não é verdade? Já faz um tempo que esse fio de malha, que o fio de malha vem sendo usado no crochê, mas a cada dia ele vem se tornando mais comum, porque os produtos estão sendo desenvolvidos com ele. A cada vez existem mais produtos sendo feitos com fio de malha, porque ele é super versátil, as possibilidades de criação dele são infinitas praticamente. Ele você pode fazer bolsas, pode fazer tapete, pode fazer cestos, objetos de decoração, porta-vinho, aquela lixeirinha de carro que a gente fez ontem, mantas decorativas, puff e muito mais, o que a imaginação mandar. O fio de malha e o amigurumi, eu considero que eles foram os responsáveis pelo crochê ter deixado de ser aquele crochê da vovó, aquele crochê de antigamente, onde a gente só fazia aquelas toalhinhas, os bicos de pano de prato, aquelas mantas antigas, aqueles caminhos de mesa que se fazia com ele, roupa, né, que fazia aquelas roupas, ainda fazem também. Mas eu acho que o crochê com fio de malha e os amigurumis, eles vieram para dar uma modernizada no crochê. E quando se fala em fio de malha, em crochê, desculpa, quando se fala em crochê contemporâneo, a gente não pode deixar de fora o fio de malha, certo? Ele está ficando cada vez mais conhecido nos últimos anos e com isso a procura por ele está aumentando e consequentemente a demanda também cresceu, porque existem agora várias marcas que estão surgindo novas, voltadas para o fio de malha. Marcas que antes só faziam aquelas linhas antigas, né, aquelas linhas finas, como a Círculo, já tem um fio de malha que eles fazem também. E eu vou falar sobre 4 tipos de fio de malha. O fio de malha, o primeiro tipo que eu quero falar para vocês é sobre o fio de malha resíduo da indústria têxtil. O que é isso? É o fio que é feito a partir de sobras de roupas. Malharias e confecções que fazem roupas, aquelas sobras que vão tendo, eles cortam lá uma blusa, seja lá o que for, e aquelas sobras que ficam lá, elas são reutilizadas e são feitos os fios, certo? Tem um lado bom, que é a reutilização, aquelas coisas, aqueles pedaços de fio, de tecido, que normalmente iriam para o lixo, não iam servir mais de nada, elas são reaproveitadas. Tem um lado bom, que é esse, né? Reutilização, a coisa do ecológico, né? Ecologicamente correto, tá super em alta. Mas, por outro lado, tem o lado negativo, que é, normalmente essas empresas que fazem o fio de malha com esse fio da indústria têxtil, do resíduo da indústria têxtil, eles não fazem uma mínima seleção nos fios. Eles colocam fio com emendas, muitas vezes muito mal feitas, fazem fios com cola, às vezes eles colam, acaba um pedaço, para emendar outro eles botam cola, fica aquela emenda grosseira. Às vezes eles colocam mais de uma cor no mesmo rolo, certo? Eu tenho aqui alguns fios. Quando eu comecei quando eu comecei a fazer crochê com fio de malha, eu fazia com esse tipo de fio. Por pouco eu não deixei de fazer, porque ele dá muito trabalho, porque cada um tem uma espessura diferente. Vou pegar aqui alguns para vocês verem. Ó, esse daqui, certo? Ele é fino, até aqui nesse, ó, coincidência. Ó, nesse pedaço, deixa eu só afastar aqui e colocar ele. Nesse próprio pedaço aqui, dá pra ver que aqui é uma espessura, aqui é outra, completamente diferente, ó. Aqui já volta a ser outra, certo? Tem outro aqui.
Esse vermelho, que ele até caiu no chão, esse daqui, eles são da mesma marca, mas olha a diferença. Olha a espessura desta criança. Super grosso, olha aí. Vou pegar ele aqui para comparar. Ó, certo? Esses aqui, eles são resíduos da indústria têxtil. Então, ele é horrível de trabalhar, como a Alcidésia falou aí. Tem mais outros aqui, ó, que ele tá até fechado, eu nem abri. Ó, bem fino. Esse aqui eu já usei ele também, usei por bastante tempo. A maioria deles vinha bem fino assim. Aí o que é que eu fazia? Eu tinha que pegar 2 pedaços para fazer um só. Aí dava um maior trabalho, porque às vezes no meio, se um tivesse um pouquinho mais grosso, dava uma maior diferença. Então não é muito bacana, certo? Então, existem algumas empresas que fazem esse fio de malha. Ele muitas vezes é um fio seco, é um fio duro de trabalhar. Aí você começa a fazer um trabalho, no meio no começo ele tem uma espessura, seu trabalho se for quadrado ou redondo, sei lá, fica com espessura. No meio ele cresce, depois ele afina, do lado ele fica mais grosso, do lado ele fica mais fino. Então, dependendo do trabalho que você vai fazer, ele pode dar certo, tá? No meu caso não dá, para os produtos que eu faço, eu não faço mais com eles. Eu tenho até uns aqui que é para olhar para eles e me lembrar dos tempos difíceis, certo? Segundo tipo de fio de malha é o fio de malha de poliéster. Na verdade a gente diz fio de malha de poliéster, mas pelo próprio nome já está dizendo, não é fio de malha, é fio de poliéster. Normalmente ele é regular. A vantagem dele é que ele é bem leve, bem mais leve do que o fio de malha. Então, dependendo do produto que você vai fazer, é interessante um fio mais leve. Tipo, você vai fazer uma bolsa bem grande, aí você faz com um fio leve, porque ela não fica tão pesada. Outra coisa interessante também é que ele, por ele ser, vou até pegar aqui também, que eu já usei deles, mas hoje em dia eu não uso mais. Ó, por ser de poliéster, ele não enrola, ele fica liso, ele fica reto. Na verdade ele é uma fita, tá? Tá dando pra ver. Ele é uma fita. Tenho ele aqui, outra cor, no preto. A vantagem é que ele é regular, ele vem no mesmo tamanho, todos os rolos ele vem no mesmo tamanho. Você consegue comprar vários rolos de uma mesma cor, não vai ter essa variação de cores, como tem o fio do resíduo da indústria têxtil. Engasguei agora, certo? Ele às vezes não é tão macio, tá? E ele às vezes ele fica um pouco seco, é meio ruim. E outro detalhe, que por ele ser a fita, às vezes quando você faz o trabalho, ele fica com umas rebarbas, sabe? Ele não fica aquela coisa toda dobradinha, toda perfeitinha. Aí, o terceiro tipo de fio de malha que eu vou falar é sobre o fio de malha premium, que é um fio regular. O que quer dizer isso? Ele é todo da mesma espessura, do começo ao fim. Ele tem maciez. Você consegue ter experiências diferenciadas quando você trabalha com um fio desse. E você consegue trabalhos com sofisticação e com qualidade, certo? Ele é feito com malha nova, tá? Outro detalhe que eu queria falar que eu esqueci. O de poliéster também é fio de malha novo. Ele é um fio, as indústrias que fazem ele, eles compram o tecido e fazem o corte dele, certo? Tanto o fio de malha, tanto o fio de poliéster quanto o fio de malha premium, eles são malhas novas, não é resíduo. Ele não tem emendas, o fio de malha premium. Voltando, só para esclarecer, o fio de malha premium, ele é de malha nova, ele tem a espessura bem regular, ele começa do início ao fim, ele tem a mesma espessura, não tem emendas, tá?
uma coisa super importante, ele vem o rolo inteiro sem uma emenda, tá? O de poliéster ainda vem um pouco de emenda, mas o premium não vem nenhuma emenda. Ele vem todo da mesma cor, eles têm, tipo, ele tem uma paleta de cores. Aí você consegue comprar hoje uma cor, por exemplo, eu tenho até aqui alguns que eu peguei. Eu consigo comprar esse aqui, que é um fio de 23 milímetros na cor azul bique. Eu compro 5 rolos dele hoje. Se eu quiser comprar daqui a um mês ou daqui a 6 meses, se eu pedir um azul bique, ele vai vir a mesma cor. Então eu posso começar um trabalho com tá aqui no final do rolo. Aí eu começo com ele, pego um rolo novo da mesma cor e ele não vai ter diferença, porque eles são regulares, certo? Você pode começar um trabalho com um e terminar com outro. Isso aí é tipo assim, é a glória para quem trabalha com fio de malha, porque quando eu fazia os meus trabalhos com fio de malha que era irregular, que era quando eu comecei, que não tinha essas coisas assim, não tinha o fio de malha premium. Quando eu olhava para o rolo, que eu tinha alguma encomenda e eu via que o rolo talvez desse, e aí quando você vai chegando no finalzinho, que você vê que não dá, aí bate o desespero, porque às vezes falta uma carreira para você terminar, às vezes falta um pedacinho para terminar. E quando você olha para um lado, olha para o outro, não consegue um outro fio igual, certo? Então, dependendo do trabalho que você for fazer, a escolha do fio vai ser bem importante, porque ele vai determinar a qualidade das suas peças, a padronização, que é super importante, eu considero super importante a padronização dos produtos. Se você tem um tipo de produto no seu ateliê e você faz ele sempre, você tem que sempre fazer igual. É igual você ir nessas lojas que tem, tipo McDonald's da vida. Se você for em McDonald's em Natal, em Fortaleza, em qualquer canto que você for, normalmente ele é igual, porque ele segue uma padronização. Então, com os produtos que você desenvolve, também tem que ser a mesma coisa. Se você vai numa loja tipo Santa Lola e você vê um sapato que tem uma referência lá, referência número tal. Se você for em outra loja, Santa Lola, e procurar a mesma referência, o mesmo sapato, tem que ser igual. Então eu acho que quando a gente produz as coisas assim, quando a gente se propõe a fazer, também você tem que seguir um padrão, certo? Existem algumas marcas, né, de todos esses tipos de fio, existem várias marcas no mercado, basta vocês procurarem e vocês vão se identificar com a que vai atender melhor vocês. O fio de malha premium, ele é mais caro do que o resíduo. O de poliéster, ele é mais caro do que o de resíduo, e ele entre o meio aí, entre o premium e o de resíduo, e vai caber a você escolher o tipo que mais vai se adequar ao seu trabalho, certo? E fazer a sua escolha e colocar também, quando for fazer a precificação, que eu já falei, já teve uma live sobre precificação, vocês têm que fazer baseado naquilo que nos gastos de vocês, tá? O que mais? Tem também um outro fio de malha, que é um fio de malha jumbo. Não sei se vocês já viram aí. Pela internet tem muitas fotos de produtos feitos com eles, que é aquele fio bem grossão, sabe? Ele tem normalmente uma espessura aí de 3,5 centímetros. Ele é usado para fazer aqueles puffs que a gente vê em decoração, tem muito em decoração. Tem almofadas feitas com eles. Tem mantas, tem umas mantas bem bonitas que são feitas com eles. Ele tem uma espessura bem grossa, certo? Então, esse também é um tipo, eu nunca trabalhei com ele, não, mas eu acredito que ele é bem fofo, bem maleável. Não sei também o que é que vem dentro dele, mas ele fica bem espesso, certo? Aí tiveram algumas perguntas que eu recebi no Instagram. Qual é o fio que eu uso? Alguém já sabe aí, alguém já tá aí, já sabe qual é o fio que eu uso? Ó, aqui várias cores deles.
Fios Kiki, exatamente. Mas eu sei que tem outras marcas também que produzem fio de malha premium, tá? Eu até fiz uma pesquisa aqui, tem o fio Bellis, que até a pessoa entrou em contato comigo do fio Bellis, e tem da Trama, quer dizer, o nome é Trama, mas é da Círculo, certo? Outra pergunta que fizeram, que eu anotei aqui. Você tem alguma pergunta aí? Fio náutico ou fio que eu acho que eu vi até... Aqui alguém falou, fio náutico ou fio de malha. Fizeram essa pergunta na internet e eu vi aqui. Mimos da Sandra perguntou, Rosemary e Willy. Não trabalho com fio náutico, certo? Não posso opinar sobre ele, porque eu não trabalho com ele. Eu cheguei já a fazer alguns trabalhos antes, na verdade, para mim, quando eu nem fazia ainda crochê para vender e nem tinha um ateliê assim profissional, eu já cheguei a fazer suplá para mim com fio, com barbante. Mas ele demora muito para fazer, porque ele, apesar de não ser tão grosso quanto aquele fio Clea, sei lá, Anne, ele é mais grosso do que o fio Clea ou Anne, ele demora muito para fazer. Então, assim, eu passei, eu acho que uns 6 meses para poder fazer 10 suplás, que eu começava e dava preguiça, guardava. Aí, quando eu descobri fio de malha, eu simplesmente me apaixonei por ele, porque numa sentada eu faço 3, 4 bolsas, eu faço 3, 4 suplás, certo? Vou buscar os meninos na escola, quando volto, faço alguma coisa. Entre um intervalinho, às vezes quando às vezes até eu levava, né? Porque agora ninguém tá saindo de casa. Vou buscar eles na escola, às vezes esperava meu filho no inglês, levava lá, ficava no estacionamento fazendo. Ele não dá, o fio de malha você consegue fazer em qualquer lugar, porque você precisa simplesmente dele e da agulha e de uma tesoura, né, para ir cortando quando precisa. Então, outra coisa que perguntaram, alguns fios têm emendas em nós, o que fazer? Tem que cortar e emendar novamente, certo? Quando tem as emendas, muitos deles, que eu não peguei nenhum aqui, tem costura, ele vem costurado. Aí a recomendação que eu dou é, você corta a emenda, o pedaço lá que tá ou com cola, ou com nó, ou com costura, você corta e aí continua o trabalho, corta aquela parte. Uma outra coisa também que você pode fazer, que não perguntaram, mas é uma dica, como esse vermelho que eu mostrei. Ele vem numa espessura, aí depois ele muda totalmente a espessura. E aí depois ele volta para aquela primeira espessura. Você corta esse pedaço, que tá com a espessura bem diferente. Aí, só que desse jeito, o que é que acontece? Muitas vezes eu perdia boa parte de um rolo de fio, porque ele vinha com muita emenda, às vezes com cores diferentes, então eu perdia muito dele. E o fio de malha premium, apesar dele ser um pouco mais caro, eu uso do começo ao fim. Então, assim, quando eu vou cortar, tem um pedacinho aqui, ó. Quando eu vou cortar o começo ao fim, eu morro de pena, porque eu sei que é um fio todo bom, então eu evito ao máximo cortar, certo? Fica com muito desperdício, exatamente. Eu emendo com a agulha, com a linha da cor. Eu não costuro. Eu coloco ele, que é um assunto também que me pediram já para falar sobre troca de fio, que eu acho que tem tudo a ver também com essa parte da emenda, né? De você colocar que é como se fosse, só muda que vai ser a mesma cor, mas para fazer essa continuidade, que é você tá fazendo um trabalho, acaba e você precisa começar outro, precisa pegar um outro rolo, e seria um assunto bom pra gente falar aqui. Já é uma live dessa de troca de fio, que aí pode ser também com a emenda. Travou um pouco, né?
Deixa eu voltar aqui que eu vi que tem perguntas. Thelma, eu só trabalho com fio de malha, certo? Só faço os trabalhos com fio de malha. Uso de 23 milímetros. Tem o Bellis. Bellis é B-E-L-L-I. É, B-E-L-L-I. Eu não conheço ele pessoalmente, eu só vi por foto. Pela foto ele é bem bacana, assim, sabe? Ele tem a impressão de que é macio e tudo, mas eu não conheço ele pessoalmente. Alguém daqui já trabalhou com ele, já viu esse fio, já pegou ele pessoalmente, que possa aqui até dar uma dica para todo mundo. Retalhos com arte. Já usei o trama, achei que o trabalho não fica firme. E ele... Você sabe quantos milímetros ele tem? Esse fio trama é o da Círculo, não é isso? Jaidenise. É. Qual o valor do novelo? Aí o valor do novelo vai variar. Tem vários valores. Vai ter o valor que você compra com preço de custo, vai ter o valor que você compra com preço de atacado, dependendo do tipo de compra que você fizer e da quantidade que você fizer, certo? E do fio que você escolher, a marca que você escolher. Ó, Thelma tá dizendo que também não gostou, quer dizer, que achou que o fio da trama não fica firme. E também depende do ponto, né? Depende do ponto que a gente faça, ele vai ficar mais firme ou ele vai ficar mais mole. Por exemplo, se você for fazer um cesto e você fizer a subida dele com ponto baixo, ele vai ficar mole. Eu acho que independentemente do fio, ele vai ficar mole. Se você fizer o cesto e a subida dele você fizer com ponto baixíssimo, com ponto baixo centrado, desculpa, ele já vai ficar mais firme, independentemente do fio. Pode ser que dependendo do fio ele não fique tão firme, mas ele vai ficar com esse ponto que você escolher, com o ponto baixo centrado, ele vai ficar mais firme do que com o ponto baixo, com o ponto alto, por exemplo, certo? O número da agulha que eu uso para o fio 23 é a de 9 milímetros. Muito trabalho e desperdício, aquele do resíduo. Só quer saber dos fios Kiki. Já outra pessoa também me disse isso. Tô adorando. Porto Alegre, Beteri Moli. Beteri Moli, não sei. O que você acha dos fios da Button? Não conheço, Morgana. Você já testou eles? Alguém já conhece? Ai, Rosemary usa o Bellis. E aí, o que é que você acha dele? Esses muito macios tem que usar agulha mais fina. Aí eu acho que estrutura mais. Sabrina deu a opinião dela. Estou num sítio no interior do Ceará, perto de Juazeiro do Norte, chamando essa live. Suas dicas estão sendo preciosas. Obrigada, Inês. Inês, por falar em Juazeiro do Norte, quando eu era criança, todos os anos eu ia aí em Juazeiro do Norte. Meus pais tinham uma promessa aí com o Padre Inciso, sabe? E a gente ia todo ano numa excursão, era muito bacana. Aí ia pra Juazeiro, Canindé e tinha outra cidadezinha que a gente ia também. Era sempre em janeiro que a gente ia, era tão legal. Aí na volta a gente voltava pro Fortaleza, aí passava no mercado de Fortaleza, ia na Monsenhor Tabosa, não era o máximo. Thelma, estou com um rótulo da trama, mas não informa quantos milímetros, certo? Mas você acha... Ah, mas você não é. Jaidenise, de Recife. Eu compro pelo site, certo? Os fios eu compro pelo site. Tem o site dos fios Kiki. Acho que aqui dá pra ver.
E o YouTube, como é que tá aí? Eu acho que o pessoal veio para o Instagram. Fiz uma carteira toda em ponto baixo, centrado, não ficou legal, muito maleável. Ó. Sim, ele é prêmio, ele é fita. O Fio Bellis é Morgana. Ele é fita, eu achei que ele era... fio. Que linda sua história, suas lembranças. Ah, é. Guardo com muitas saudades essas lembranças aí o Bulton. Sim, tava falhando lá no YouTube, né? Não sei porquê. Esses dias quando eu tô fazendo as lives aqui pelo Instagram, normalmente quando eu faço essas lives que é só falando, sem ser aquela que é mão na massa, eu tento fazer pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Só que pelo Facebook tá dando um bug aí, ele não entra de jeito nenhum, ou pode ser eu que não sei fazer. No YouTube, teve uns dias que eu coloquei para ele ir, mas não foi. Mas no Instagram é o que tá dando melhor. Então, quando vocês tiverem dúvida, quando der 8 horas, se vocês estiverem ou no Facebook ou no YouTube, quando for 8h05 no máximo, de segunda a sexta, e que vocês não me virem por lá, podem vir aqui pro Instagram, que aqui com certeza eu vou estar, tá? YouTube é melhor porque não trava, mas a sua imagem aqui é melhor. Estou ouvindo o YouTube assistindo aqui, ai que legal. É porque a câmera, não sei, a câmera e ainda tá o celular na frente aqui, né? Na câmera do YouTube. Você é meiga e maravilhosa. Ai, obrigada. O FioTube também não conheço. Porque como eu já trabalho com, assim, eu fui... O primeiro que eu comprei, eu comprava um. Aí não gostei, testei outro. Aí não gostei, aí eu passava um tempo com cada um. E à medida que eu fui gostando de algum e ficando, aí eu comprava só ele. Porque também isso tem a parte financeira da empresa, né? Quando você começa a comprar várias coisas e não vai usando, às vezes até assim, tinha alguns fios que eu odiava. Mas eu já tinha feito um investimento que eu, conseguia comprar com um preço de atacado. Aí eu não ia desperdiçar ele, aí eu tinha que usar. Aí eu fechava os olhos e ia, e fazia, usava ele até o final. Porque se eu não usasse, aí eu ficava com desperdício, né? E todo desperdício que a gente tem vai fazer falta no final da conta, a conta não bate. Aí depois, quando eu achei esse fio aqui, que eu uso, que eu gosto dele, aí eu só compro dele. Enquanto estiver dando certo pra mim, eu tô com ele, certo? Mais alguma dúvida, gente? O Tube, você acha bom? Você sabe a marca dele ou esse nome é a marca? Ó, já Engenho das Artes tá dizendo que comprou ele achando que era diferente, mas foi uma decepção. Do mesmo jeito que tem partes finas. Só igual até o meio do nível. Sim, do novelo, certo. Marido chegando pra jantar, vá lá fazer o jantar dele, esquentar a comida. Depois a gente se fala. Depois me manda mensagem dizendo o que você achou da live. Entra lá na lista de espera. Jantou correndo pra não perder. Muito bem, eu ainda vou jantar. A gente já cantou parabéns aqui pra Vitor. Quem tava aqui no começo eu falei que é o aniversário hoje, o dia do aniversário do meu filho. Tá fazendo 15 anos. O filho mais velho. E tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. O que você indica? O que é outra pessoa que... essas perguntas são aquelas que vocês já tinham feito lá naquela caixinha de perguntas. Quando eu colocar aquelas caixinhas de perguntas, vocês têm um espaço que é meio apagadinho assim, mas diz assim, digite aqui. Aí vocês clicam lá e digita a pergunta que vocês têm, certo?
que aí eu fico sabendo as perguntas e vou tentando responder por aqui, tá? Ah, o tube é o da Círculo, né? Inês, nunca usei esses fios, não tenho acesso aqui onde eu moro, é difícil para arrematar o trabalho. Como assim, para arrematar? Para finalizar ele? Não, não é difícil não, é fácil. Inês, uma coisa que a gente está sempre discutindo aqui, principalmente agora, depois dessa pandemia, depois dessa quarentena, onde todo mundo está tendo que ficar em casa, onde está tudo fechado, é as compras através da internet. Na semana passada eu falei aqui sobre como comprar material durante a quarentena, que inclusive esse vídeo da live tá lá no YouTube, certo? Então quem não assistiu, quem chegou aqui essa semana e não assistiu a live, tem 2 lives lá que eu fiz a semana passada e estão no YouTube, só lá no YouTube, que é os benefícios do crochê, que foi a primeira live da semana passada, a primeira live da maratona de lives do Libé Atelier, foi sobre os benefícios do crochê. A segunda foi do cestinho. Eu acho que a terceira é que foi como comprar material durante a quarentena. Tem muita gente que tá aqui, que viu essa live, certo? E ela tá lá disponível no YouTube. Você pode acessar. Eu falei muito sobre esse tipo de compra pela internet, que agora a gente tem que fazer, porque é assim que a gente vai fazer as compras, praticamente, né? Daqui por diante. Então, dá uma olhada lá, tá? Pode passar o site do fio, não conseguiu visualizar. Fios Kiki, tá aí já. Minha equipe colocou. Fioskiki.com.br, tá? Aí tem esse do Bellis, que pelo que eu vi é um fio de malha premium também, certo? Vocês podem, quem já conhecer, pode passar aí a dica para as outras pessoas. Maria de Fátima, já avisei para os filhos que não posso atender nem telefone. Muito bem, quando for 8 horas, 8 às 9, segunda, quarta e sexta, diz, ninguém me perturbe que eu estou na live do Libé. Parabéns para o Vitor, meu filho também se chama Vitor e tem 26 anos. Ai, que legal. O meu também é Vitor com C. Não conseguiu ver o site, mas tá aí já, tá? Engenho das Artes, assistiu lá no YouTube. Você tem uma vendedora que sempre te atende, não é? Eu pedi esse vídeo. Você pode fazer a compra pela internet, para fazer a compra de algumas quantidades de rolo de fio, não precisa de vendedor, na internet. Outra coisa também, quem quiser comprar fios Kiki com desconto, coloca lá no final, quando você for terminar a compra, vai ter uma opção lá, cupom de desconto. Você pode usar o cupom de desconto do Libé Atelier, certo? Você coloca curso Libé e você vai ter mais 5% de desconto na sua compra, tá? Essa é um desconto que Carmen deu. Você pode falar com Carmen ou com Frederico. Eu acho, não sei se no site tem o telefone lá de contato. Eles têm um telefone de WhatsApp. Aí você coloca lá até o dia 30/4 você pode fazer essa compra com desconto, tá? O arremate, sim, agora que eu entendi, não fica alto o arremate, certo? Eu faço o arremate bem direitinho, escondo o fio por dentro e ninguém percebe, ninguém sabe onde tem começo, onde tem meio e onde tem fim. Me dê aí uma bolsa, por favor. Ó, essa bolsa aqui, por exemplo, não sei se vai dar pra ver. Eu faço as 2 partes dela e depois com o próprio fio eu faço a costura aqui ao redor e finalizo ela. O fechamento dela vai estar ou de um lado aqui ou do outro, mas ninguém percebe onde é que tem o fechamento. Aqui, ó, é a lixeirinha que a gente fez ontem. A gente termina ela com... Sim, quem fez a lixeirinha aí, me diz aí. Ó, o fechamento dela tá ou na lateral dessa ou na outra, mas a gente não acha onde é que tá o arremate, porque ele fica perfeito, certo?
O marido de Sabrina também já sabe o horário da live, não perturba ela, né? Essa live é ótima, distrai e ocupamos o tempo. TV só notícia ruim que deprime a gente. Estou amando, fazendo minha lixeira. 20 horas, vou para o quarto, fecho a porta para ninguém trabalhar. Show! Eu acho que não vai ser só 20 dias de live, não. O que é que vocês acham aí? Façam enquete. Flaviana, queremos live por 3 meses, durante 3 meses. Aí vocês têm que me dar assunto interessante que vocês acham e a gente fica aqui. Vamos sentir a saudade dessas lives, ó. Então vamos. Tem outra aqui que o filho é Vitor, 23 anos. Perfeito, por isso encantei pelos seus trabalhos. Obrigada. Parabéns pro filho, educado, talentoso, paciente. Já te agradeço. Obrigada, Thelma. Sabrina fez a lixeira já. Beth tá fazendo. Madalena também tá fazendo. Terminou a lixeira. Eita, 1 ano de live é Engenho das Artes. Menina, se você vir aqui como é a parafernália pra fazer essas lives, você não tem noção. Mas tem live do Libê. Antes de começar essa maratona, que são as 20 lives seguidas, eu fazia toda terça-feira, tá? Toda terça-feira já é marcado, tem live, certo? Mesmo quando acabar aí esse prazo, não sei se eu vou acabar realmente com os 20 dias, porque vocês estão me pedindo muito, mas, ó, o povo aí todo mundo já sabe. Mas toda terça-feira tem live, certo? Porque as lives, elas eram nas terças, porque tinha aquelas obrigações, né? Segunda e quarta tinha que, final da tarde, início da noite, tinha que levar a filha para o esporte. Aí na quinta tinha outra coisa, outro dia tinha outra coisa. Então por isso que eu marquei na terça-feira. Mas aí agora, como tá todo mundo em casa, não tô tendo que sair para lugar nenhum, para levar nem buscar, não tem festa, não tem nada, aí eu resolvi fazer durante todos os dias. Aí tá sendo bom para mim, porque eu me distraio. Quando chega essa hora, eu fico só aqui com vocês também, todo mundo na casa já sabe. E tá sendo bom pra vocês, porque eu tô passando coisas interessantes, que eu acho que tá sendo interessante, pelo retorno que eu tô tendo de vocês. Todo mundo tá agradecendo, todo mundo tá gostando. Então, enquanto estiverem aqui comigo e gostando, eu estou aqui, tá? Eita, um amo. Ai, meu Deus do céu. Começou a fazer a lixeira, mas não conseguiu finalizar, porque o fio que tem é muito grosso. Você pode... Se ele for muito grosso mesmo, você pode cortar ele, tá? Sim, um outro fio que eu tenho aqui, que eu esqueci de mostrar, é um de malha. Ele é bem elástico. Esse aqui eu também não recomendo você fazer esses trabalhos, porque às vezes você aperta um pouco o ponto, às vezes folga um pouco o ponto. Aí ele vai dar uma diferença enorme, certo? Seria ótimo ter você por mais tempo. Eita, a pressão tá grande. Falta alça, tá fazendo bolsa, mostrar os bastidores, certeza que você quer ver, queira não. Estou vendo suas lives da Flórida. Saula, você sabia que tem porta-vinho do Libê Atelier, 50 porta-vinhos aí na Flórida? Em 2019, a gente foi passar o carnaval aí, meu marido tem uma tia que mora aí, um primo, e ele encomendou 50 porta-vinho pra eu levar pra ir, pra ele distribuir com os colegas de trabalho dele. Então tem 50 porta-vinhos só aí na Flórida e tem vários produtos do Libê espalhados pelo mundo, viu? Grava uma live ao vivo com o seu dia fazendo crochê. Certeza, minha gente, vocês querem isso? Ai, meu Deus do céu. Aqui eu passo um pauzinho na cara pra tirar as olheiras, pra vir falar com vocês. Eu me arrumo um pouquinho, ajeito os cabelos. Aí no dia a dia vocês querem isso? Meu Deus do céu. Gostaríamos de ver e acompanhar os mesmos gostos e trabalho. Eu acho que eu já fico me expondo tanto aqui, falando tanta coisa, que eu nem sei se vocês querem ouvir. Vocês querem? Mas deixa eu dizer pra vocês como é que eu faço, tá? Eu vou dizer, eu não vou mostrar. Normalmente, eu faço crochê aqui no meu quarto. Sim, aqui é no meu quarto também, viu?
Eu tenho uma parte aqui na casa que é um ateliê, né? Só que aí lá eu guardo as linhas, as coisas, né? Vamos dizer, a matéria-prima que eu uso. Aí quando eu vou fazer realmente o crochê, eu já falei aqui outras vezes, eu gosto de tirar a linha, certo? Eu pego uma agulha mais grossa que eu tenho, maior, que é essa daqui. Aí o que é que eu faço? Vou dar só uma palhinha aqui, que daqui a pouco vai acabar a live, tá? Porque o Instagram, ele, com 1 hora de live, aí eu faço assim. Se eu for, só dizer uma coisa, se eu for botar o fio aqui, o rolo aqui, e ficar puxando, ele vai enrolando assim, né? Ele vai enrolando, certo? E no final o fio fica todo torcido. Eu tenho um toque disso, eu não gosto. Aí o que é que eu faço? Eu já tenho ideia, mais ou menos, por exemplo, eu vou precisar fazer 3 bolsas dessa cor, 3 porta-vinhos dessa cor. Eu já sei que eu vou usar o rolo todo e mais um pouco. O que é que eu faço? Coloco aqui do meu lado direito, eu sou canhota, eu faço com o lado esquerdo e vou puxando pra cá. Aí coloco aqui do lado, no chão, e vou tirando aqui, ó, certo? Coloco aqui a agulha por dentro, pelo meio do fio, porque esse aqui não tem aquele tubo. Tem uns que tem o tubo assim, né? Esse não tem o tubo. Aí eu vou tirando. Tiro todo, ou então tiro uma parte que eu acho que eu vou usar. Coloco aqui do chão. Aí eu tenho essa cadeira que é de rodinha e ela vai pra trás assim, ó. Certo? Aí eu ponho os pés em cima da cama, os 2 pés assim na cama, coloco um iPad aqui na perna e fico assistindo série aqui, ó, e fazendo. Como é que vocês fazem o crochê de vocês? Eu não gosto muito de fazer sentada, assim, numa mesa, porque com o tempo, que eu tô muito tempo sentada, começa a inchar o pé, começa a incomodar. Aí desse jeito que eu falei, boto lá o pé, ó, coisa a cadeira pra cá e vou fazendo. Aí a casa cai, eu não tô nem aí, porque a gente fica tão concentrada no crochê que se distrai, acalma, passa o tempo. Às vezes eu começo a fazer, não vejo nem a hora passar, né? Com vocês acontece a mesma coisa. Aí vocês querem que eu apareça, mas quando eu chamo vocês aqui pra aparecer, ninguém quer, porque diz, não estou apresentável pra aparecer, né? Aí eu tenho que mostrar tudo. É quase assim, é bom demais. O mundo para. Amanhã teremos live, certo? Espera um pouquinho aí a resposta de vocês, como é que vocês fazem. O crochê tá quase acabando o tempo, tá? Eu faço no sofá do meu quarto, coloco os pés no fogo. Pronto, é praticamente isso, Rosimeira. Só que eu boto os pés na cama. Minha cama é alta, aí fica um pouquinho mais alto, assim é ótimo. Aí, sim, aí tem outra coisa. Aí, às vezes, né, eu jogo lá o fio. Sim, aí eu vou colocando ele de forma que ele fique... como é que eu posso dizer? Um em cima do outro, né? Assim, que o fio, eu vou desenrolando e ele vai ficando em cima do outro. Porque se for de um jeito meio doido, enrola tudo. Aí, às vezes, eu não consigo, por exemplo, sei lá, acontece alguma coisa, eu preciso sair para algum lugar ou fazer outra coisa e não consigo terminar o fio que tá ali no chão. Aí bate um desespero quando vem alguém, por exemplo, querendo varrer o quarto ou querendo afastar. Não mexa nisso, pelo amor de Deus, porque quando mexe, aí enrola tudo, né? Faz na rede, Tânia. Tem uma aluna minha também que um dia desse ela mandou, ela tava na varanda lá do apartamento dela, ela é de uma pessoa, Marina. Eu vi até que ela entrou por aqui. Ela mandou lá, deitada na rede, tava com o iPad no colo, só que o iPad não era vendo lá, série, como eu faço, era vendo as aulas do curso, porque como eu já falei pra vocês, que dá pra ver tanto pelo celular, quanto pelo iPad, por tablet, computador. Tem um aplicativo também no celular do curso, onde ele fica lá armazenado, que você pode ver pelo celular. Aí dá pra fazer de qualquer lugar. Aí ela deitada lá na rede, fazendo com o iPad na perna, vendo as aulas e me mandou uma foto. Uma colega colocou aquele porta-toalha de papel.
Não entendi. Gente, tá acabando aqui o tempo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deu pra distrair vocês aí, divertir um pouco. Não garanto mostrar o dia a dia, mas de vez em quando eu mostro algumas coisas. Ontem eu mostrei. Quem me viu fazendo pizza? Ontem, quando terminou aqui, minha filha agora, ela tá sendo chamada de Masterchef aqui em casa. Aí ela já aprendeu a fazer uns cookies, já aprendeu a fazer bolo, já fez bolo de cenoura. E a gente aqui em casa tem uma churrasqueira, dessas de churrasqueira mesmo, de carvão, que fica mais gostosa a carne. E tem aquele forninho de pizza. E a gente faz 10 anos que mora nessa casa e só tinha feito uma vez pizza aqui. Não era uma vez? Era duas vezes. Porque uma primeira vez que a gente foi fazer, colocou carvão lá no forninho e não deu certo. Porque a temperatura, depois a gente veio saber, a temperatura do carvão não é igual à temperatura da lenha. Aí depois é que a gente viu que tinha que ser a lenha mesmo, porque a temperatura da lenha é mais alta e assim a pizza fica boa. Aí a gente nunca tinha feito. Aí agora nessa quarentena tem que inventar muita coisa. Aí a gente tá fazendo pizza. Super fácil a receita. Vou mandar lá no Telegram a receita da pizza. Aí vou botar hashtag pizza. Só quem assistiu a live vai entender. O resto vai ficar todo mundo sem entender. É super fácil de fazer a massa. Aí pronto, aí minha filha que aprendeu a fazer, ela tem 12 anos, o menino tem 15 e ela fez 12 agora em janeiro. Aí ontem, como era feriado, aí ela, vamos fazer pizza. Aí eles não sabem, nem os filhos nem o marido, não sabem abrir a massa da pizza. Eu também não sei não. Ela fica meio irregular, assim, não fica... Ontem o marido disse assim, mas a pizza hoje vai ser redonda? Vai não, vai ser toda personalizada. Aí é super fácil de fazer a pizza. Eu fiz também um molho de tomate caseiro. Também nessa quarentena inventei, fiz um aqui bem bacana, com os tomates bem maduros que eu tinha aqui. E assim fomos. Aí ó, eu já mostro algumas coisas do dia a dia. Vocês morri de água na boca. Pior quando a pessoa vê, né? Aí dá vontade. Tem que servir um lanchinho. A pizza bonita, ó, tá vendo? Um dia eu vou fazer na rede da minha casa própria. Muito bem. Ei, tchau pra vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Inês tá fazendo pão. Depois manda a receita também, viu? Vamos dar a receita da pizza lá. É super fácil de fazer. Pizza fácil. Quanto menos ingredientes, melhor. Oi? Entre no canal do Telegram, quem não entrou ainda, que eu vou mandar a receita lá, certo? Assim, se inscrevam no canal do YouTube, sigam lá o Libê, tanto no Instagram aqui, quanto no Facebook, e aguardo vocês lá. Vocês amanhã, quer dizer, desculpa. Até amanhã, 20 horas, coloquem aí um alarme, avise pro marido, pros filhos, pra todo mundo, pra não interromper vocês. Não tenho como ficar mais tempo. Começou a aparecer aqui um contador regressivo, só tem 1 minuto. Então, tchau, obrigada pra todo mundo, beijos e até amanhã.